Bom dia, meus amores! E aí, como vocês acordaram hoje? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. O céu tá lindo hoje de azulzinho, mas tá frio, né? Solzinho tá vindo só pra deixar a gente mais feliz, mas não tá adiantando muita coisa, não. Hoje, né, dia 25 de maio de 2021, nós vamos fazer a atividade da apostila da página 57. Essa página eu coloquei só essa atividade hoje, porque depois nós vamos fazer umas brincadeiras que eu vou estar colocando para vocês. Então, hoje eu coloquei só essa atividade. Primeiro, a página 57 está pedindo para vocês observarem as imagens das obras de Paul Gauguin. Ele é um artista e ele pinta quadros. E nós temos dois quadros aqui. Primeiro, o da Rua Suburbana, que é Óleo sobre Tela, é da coleção particular dele. E depois, o Guardador de Porcos, que já pertence ao Museu de Artes de Los Angeles. Então, nós temos aqui. Essa é a atividade de hoje. Então, vamos ver o que está pedindo para se fazer nessa atividade. Primeiro, está pedindo que vocês observem as imagens e conversem sobre elas. Então, o que acontece? O que as pinturas apresentam? As pinturas apresentam duas paisagens, né? Vamos observar bem, nós temos duas paisagens. As semelhanças e diferenças entre elas. Quais? Eu quero saber se a criança consegue identificar quais são as semelhanças e quais são as diferenças, tá bom? Será que moram pessoas nesses lugares? Onde você mora se parece mais com qual desses lugares? Por quê? Onde você identifica mais elementos da natureza e onde há mais construções. Então, vamos lembrar que essas imagens, elas representam a cidade e o campo, tá bom? Então, aí vocês vão ver que nós temos a imagem da cidade onde tem mais construções. A imagem do campo, nós vemos que tem algumas construções, porém há mais área verde, mais lugares para os animais, né? Para a gente plantar, a gente percebe que a área do campo é mais verdinha e nem sei se é bem como a criança que vai estar vendo essas imagens agora vai se identificar. Às vezes a rua onde mora tem mais construções, então ela vai se identificar com a atividade da cidade. Mesmo que ao lado dela possa ter um lugar como esse aqui. Nós moramos, digamos assim, num lugar bem misto, né? Nós temos um pouco de cidade, um pouco de rural, tudo no mesmo lugar onde nós moramos. Nos bairros nós vemos que tem os condomínios e tem uma rua que é todinha com condomínio, com casas, né? Quase a gente não vê a área rural, mas quando a gente atravessa para outra rua, a gente já vê chácaras, já vê sítios. Então, nós estamos numa área bem mista. E agora nós vamos ver o que? Tá pedindo assim, ó. Pesquise outras obras do artista Paul Gauguin. Descubra o que ele gostava de pintar e converse sobre isso com os colegas e o professor. Lembrando, gente, o nome desse homem aí, pode ser que eu esteja falando errado, tá? Mas como eu falei, eu já sou brasileira, não sei, não tenho habilidades em outras línguas. Então pode ser que eu esteja falando o segundo nome dele errado. Aí depois a gente coloca lá no Google e descobre se tá certo ou se tá errado. Mas é o jeito que eu sei falar. Depois se tiver errado e alguém conseguir, me corrige, tá bom? Vamos lá. Então eu fiz essa pesquisinha para vocês porque eu sei que muitas mamães não vão ter às vezes acesso à internet ou tempo para estar fazendo a pesquisa. Então eu fiz um pouquinho, mas eu vou falar antes um pouquinho dele, tá? O nome dele completo é Eugène Henri Paul Gauguin, não sei, gente, esse nome é muito estranho. Nasceu em 7 de junho de 1848 em Paris. Os primeiros anos de vida foram vividos no Peru. Peru é um país que fica onde? Aqui na nossa América Latina, fica aqui na América do Sul, tá bom? Onde seus pais tinham parentes de descendência espanhola, muito influentes na época. Aos 6 anos, voltou para a França para morar em um internato em Orleans.
Assim que alcançou idade suficiente para abandonar o internato, alistou-se na marinha mercante, embarcando em um navio para a América do Sul. Sem um aprendizado formal em arte, só começou a pintar aos 25 anos de idade. Com pouco mais de 30 anos, já expunha suas pinturas regularmente com os impressionistas. Sempre viajou por lugares considerados exóticos, em busca de uma mudança em sua vida. Viveu no Panamá e na ilha da Martinica, no Caribe. Quando retornou para a região da Bretanha, noroeste da França, em 1888, começou a experimentar novas formas de pintar, rompendo os últimos laços que tinha com o estilo impressionista. A partir desse momento, sua obra passou a representar campos chapados de cor, sem apresentar graduação ou nuances de tom. Passou a utilizar traços pretos para separar as formas das figuras e dos objetos. Seus quadros, então, representaram temas imaginários e simbólicos. Em abril de 1891, Gauguin deixou a França para morar no Tahiti. Sua pintura foi, então, totalmente influenciada pelo novo modo de viver. Até sua morte, em 8 de maio de 1903, entre idas e vindas da Europa, Gauguin buscou representar em suas pinturas a forma como ele mesmo via as paisagens dos trópicos, tá? Quem escreveu foi Cíntia Maria Honório, Arte e Caminho, Metodologia de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, tá? Então, aqui está pedindo: apresente para as crianças várias obras do pintor e ajude-as a identificar os temas presentes nas obras observadas. Depois, deixe que comente de quais obras mais gostaram e explique por quê. Isso eu não vou poder fazer, porque eu não estou com eles, mas eu vou apresentar algumas obras para vocês, vou mostrar inclusive a foto, tá lá no roteiro que eu coloquei, deixei bem bonitinho até para quem não tem acesso à internet. Então, esse é o Eugène Henri Paul, do nome esquisito no final, tá bom? E aqui tem algumas... Eu coloquei 2 obras dele aqui, que é Mulheres de Tahiti na Praia e a outra, Quando Te Casarás. São 2 obras dele, tá? E aqui eu coloquei o nome de algumas principais obras dele. Eu vou ler aqui para vocês e vocês podem pesquisar o nome delas na internet que vocês vão encontrar. Lembrando, gente, ele é um artista já adulto, né? Então, nem todas as obras dele são legais de estar mostrando para criança. Então, quando vocês forem realizar a pesquisa dessas obras para estar mostrando, realiza primeiro sem a criança e aí você seleciona aquelas que cabe a elas ver e apresenta para a criança. Não vá junto, porque tem obras que pode estar alguma parte do corpo exposta ou alguma cena de violência, eu não sei, artista pinta de tudo. Então, sempre que vocês forem fazer qualquer pesquisa referente a artistas, a pinturas, é sempre interessante que vocês pesquisem primeiro e mostrem para a criança depois. Vocês selecionam o que a criança vai ver. Caso contrário, você corre o risco de expor para a criança alguma coisa que não seja legal para ela nessa idade, tá bom? Então, sempre pesquise sozinho e depois apresente para a criança. Então, aqui tem algumas, ó. A Visão Depois do Sermão, de 1888. Café com Arles, 1888. Jacó e o Anjo, 1888. Aqui a gente já vê que ele vai um pouquinho para o lado religioso. Cristo Amarelo, 1889, Agonia no Horto, 1889, Mulheres de Tahiti na Praia, que foi essa que eu mostrei para vocês, Ia Orana Maria, 1891, Quando Te Casarás, 1892, Sementes de Areoi, 1892, Tahitiana com a Manga, 1892, Autorretrato, 1893, e aí vai. Eu não vou ler todos, tá? Se vocês conseguirem mostrar para a criança essas atividades bem, se não, não precisa.
Mas agora que vocês já fizeram, vão fazer essa atividade, que é uma observação. Gente, lembrando, todas essas questões que estão aqui na página é uma roda de conversa, ou seja, tudo é na oralidade, nada é escrito. Só escrito de hoje é o quê? É o cabeçalho e a página que vocês fizeram da apostila. Após o cabeçalho, coloca atividade na apostila, página 57. Observação, acabou. É observação, é uma roda de conversa, tá bom? E para finalizar, para a criança ficar feliz hoje, essa atividade eu não coloquei lá no roteiro, mas acabei de achar que ficaria muito interessante agora. Vou colocar na aula uma pintura, gente. Aproveita que tem guache, que tem folha A3, né? Bem legal aí. E inspira a criança a pintar o lugar onde ela mora, tá bom? Vamos fazer essa representação com guache do jeito que sair. Aproveita, sempre eu falo para vocês, mamães, para vocês não terem problema de sujeira na casa, sempre é legal separar um espaço para isso, uma roupinha específica para isso, tá? E deixa a criança criar, tá? É o momento dela, é um momento legal para ela vai se divertir ali e a sujeirinha a gente limpa depois. Se precisar, forra a mesa com plástico, com papel, para evitar, caso você não queira ter muito trabalho depois para ficar esfregando a mesa para limpar. Ou, gente, uma ideia bem legal que eu sempre vejo por aí, se eu tivesse uma criança pequena eu faria. A gente vai ali no Ecoponto ou em qualquer lugar do bairro aí, do Sangra, do São Miguel, a gente sempre vê isso. Ali no São Miguel tem uma rua ali atrás que é um lugar onde as pessoas têm mania de jogar coisas de guarda-roupa. Uma porta de guarda-roupa pequena ou até comprida mesmo, e vocês montam um ateliêzinho ali para a criança, monta e desmonta, guarda num cantinho. Quando ela for pintar, ali ela já tem aquela tábua específica para ela, caso ela já não tenha em casa. Estou dando essa dica para quem não tem, tá bom? Para não ficar usando a mesa da cozinha, a mesa da sala ou o chão, que hoje em dia tá frio. Então você consegue montar facinho uma mesinha para ela usando apenas essas coisas que as pessoas descartam. Tá bom? Tem várias ideias no YouTube de como fazer mesinha com sucata, a partir de partes de guarda-roupa que foram jogadas fora. Então, aproveitem e criem com a criança um espacinho para ela, ou uma mesinha para ela realizar essas atividades de pintura, de massinha. Aí você não vai ter problema com sujeira, tá bom? Um beijo para vocês e boa aula. Eu espero que essa atividade acrescentem culturalmente, tanto para as crianças quanto para vocês, tá? Um novo artista aí que vocês estão conhecendo. Beijo e tem mais atividade na sala, hein?